Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial da juíza auxiliar da presidência do CNJ, Fátima Alves. Ela fala do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Esse banco ele vai trazer segurança porque ele vai partir da alimentação de um cadastro dos presos e de um cadastro dos documentos que geram essas prisões e as solturas. Além da entrevista, o programa vai mostrar: cartórios de todo o país já estão autorizados a fazer a chamada mediação. Presas da região metropolitana de Belo Horizonte conseguem diminuir o tempo de pena e dar novos rumos à vida. No Espírito Santo, um projeto de sucesso ajuda a recuperar meninos e meninas que cometeram erros graves. É a visita monitorada. E ainda, as notícias da Justiça pelo Brasil. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre o projeto Segunda Chance, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muitas mulheres presas na região metropolitana de Belo Horizonte conseguem diminuir o tempo de pena e dar novos rumos à vida. Para mim é a leitura liberta, sabe? É um aprendizado, um crescimento, é muito importante isso. Hoje a Paula tem essa consciência, enxerga na literatura um outro mundo. É tudo diferente do que ela vê atrás das grades. Para Joyce, que já passou por várias penitenciárias, ler tem muito significado. Hoje é uma válvula de escape para mim, por tudo. É como se fosse uma bengala, tá ali te segurando. Com a leitura, mulheres deste presídio da região metropolitana de Belo Horizonte conseguem diminuir o tempo de pena. O projeto Segunda Chance é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e conta com o apoio do Serviço Voluntário de Assistência Social. Dá novos rumos à vida de quem teve a liberdade restrita por erros cometidos no passado. Melhorar a qualidade de vida, ocupar o tempo vazio dessas pessoas com a leitura, fomentar o hábito de leitura, criar outras possibilidades na vida dele, além do que ele já tem ali dentro do presídio, das unidades prisionais, que não é uma coisa muito boa. Elas não são o único alvo. Homens e o público LGBT de outras unidades prisionais também são contemplados. A literatura é diversa. São romances, contos, livros de história. Quase todas as obras foram doadas. O projeto segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Para conseguir remissão da pena, o preso precisa, além de ler, participar das rodas de leitura. Depois da discussão, o detento deve fazer uma resenha, que vai ser submetida a uma comissão avaliadora. Eu considero que a leitura, ela humaniza, porque ela faz o indivíduo refletir sobre o que ele está lendo. No momento que ele tem um compromisso de fazer uma síntese, um resumo daquilo que ele leu, ele está automaticamente projetando para o seu interior um conhecimento que vai ficar marcado. A gente começa a dar livros que ampliem os horizontes, livros de superação, livros de mudança de vida, para que eles possam ter a esperança de que, quando eles saírem dali, eles podem fazer diferente. Na realidade, a gente fala que não adianta combater a violência só do lado de fora. Se a gente não combater a violência do lado de dentro dos presídios, eles vão sair piores. Em um ano, 200 resenhas foram aprovadas. A leitura ajudou a resgatar a dignidade, recuperar quem quer se corrigir, mudar a conduta e recomeçar. E a Paula, que você viu no começo da reportagem, quer tudo isso. Participar da roda de leitura, praticamente, você não vê que está aqui dentro. Você entra dentro do livro, mergulha, né, sem medo de afogar. Magistrados e servidores dos 5 tribunais regionais federais do país participaram de um treinamento para operar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O sistema já está em implantação em quase todos os tribunais de justiça dos estados. O treinamento realizado no Supremo Tribunal Federal em Brasília tem o objetivo de apresentar a magistrados e servidores dos tribunais regionais federais a nova ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça e como ela funciona. A capacitação acontece em 2 etapas, teórica e prática.
São os juízes que vão enviar as informações ao banco a partir da sentença. Dali em diante, o preso recebe um número de identificação e é possível acompanhar as informações pessoais e sobre a tramitação do processo contra o detento em tempo real. Até agora, 23 dos 27 tribunais de justiça estaduais já iniciaram a implementação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Goiás e Roraima concluíram todo o processo. 110 mil presos já foram incluídos no novo sistema. Hoje o Brasil tem mais de 650 mil presos, entre provisórios e condenados. Agora vamos ver a entrevista da juíza auxiliar da presidência do CNJ, Fátima Alves. O Conselho Nacional de Justiça estipulou uma meta ambiciosa: finalizar até o meio do ano o cadastramento de todos os presos do país. Isso vai ser possível graças ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, doutora Fátima Alves. Doutora Fátima, o que é o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões? Fernanda, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões é uma evolução do banco que nós já tínhamos, que era o BNMP, Banco Nacional de Mandados de Prisão. Foi uma evolução porque antes o banco ele só agregava as informações relativas aos mandados de prisão. A partir de agora, ele vai agregar todas as informações relativas a todas as pessoas que estiverem privadas de liberdade. Então houve uma ampliação do escopo do banco. Qual a finalidade do Banco Nacional? Atualmente, há uma fragilidade nas informações que são disponibilizadas ao Poder Judiciário, especialmente aos magistrados da área criminal e de execução penal. Então, há necessidade de que o banco faça o monitoramento de todas as pessoas que estão privadas de liberdade. E isso vai acontecer agora com o BNMP 2.0, que vai dar conta de quantas e quem são as pessoas que estão privadas de liberdade no país. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões diminui aquela multiplicidade de cadastros e aquela falta de exatidão em relação à população carcerária. Alguns falam em 700 mil presos, outros em 650 mil presos no Brasil. Sim, nós temos duas situações aí. Uma é a que diz respeito ao número de presos do país. Há sim uma insegurança na informação e esse banco ele vai trazer segurança porque ele vai partir da alimentação de um cadastro dos presos e de um cadastro dos documentos que geram essas prisões e as solturas. Então, o banco vai trazer, sim, segurança no que diz respeito a essa informação. A outra é a questão da subidentificação das pessoas privadas de liberdade, seja porque elas não possuem documentos, seja porque elas, no momento da prisão, dão um nome errado, dão um nome falso e aí gera multiplicidade de nomes e multiplicidade de cadastro. O banco vai estar preparado com uma inteligência para detectar possíveis duplicidades, mas vai também estar preparado para receber dados biométricos, que aí vai afastar de vez a questão da subidentificação da população carcerária. A senhora percorreu vários estados brasileiros fazendo o treinamento de servidores e também de magistrados dos tribunais para que eles sejam capacitados a operar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. E o que foi visto e constatado até agora? Nós conseguimos treinar 23 tribunais estaduais e hoje estamos concluindo uma importante etapa, que é o treinamento dos tribunais regionais federais das 5 regiões. O que nós vimos foi uma receptividade muito boa dos magistrados e dos presidentes dos tribunais no que diz respeito ao BNMP 2.0, porque entenderam que se trata de uma ferramenta de gestão importante para a atuação da magistratura, importante para a atuação do Poder Judiciário. Quando o banco estiver funcionando totalmente, vai ser possível saber os presos de ontem e os libertados de hoje? Sim. Atualmente nós não temos essa informação de quantas são as pessoas que são liberadas e quais os motivos dessas liberações. Cada juiz, cada magistrado dá a sua decisão e isso fica de forma isolada. A partir da completa alimentação e correta alimentação do BNMP, nós teremos sim essa métrica porque o banco possibilita que se diga o porquê de cada soltura. E aí nós teremos sim uma métrica nacional. Quando efetivamente esse Banco Nacional de Monitoramento de Prisões vai estar concluído?
Atualmente só não estão alimentando o banco os tribunais que ainda não foram treinados, que são 4, mas que já está com a agenda pré-determinada para serem treinados. Então, os 23 estados que já foram treinados já estão alimentando. Existe um cronograma de início e finalização da alimentação por cada tribunal. Essa agenda está prevista para o final de maio, então é possível que até o final de maio nós já tenhamos uma amostra muito boa do que é a população carcerária. No próximo bloco vamos ver, cartórios de todo o país já estão autorizados a fazer a chamada mediação. Até já. O Link CNJ está de volta e agora vamos falar da busca pela solução negociada para conflitos. Cartórios de todo o país já estão autorizados a fazer a chamada mediação. O assunto era delicado, uma disputa imobiliária. Dorivaldo tentou resolver o conflito por meio da mediação. No fim, deu certo. Essa mediação foi assim, de um êxito, de uma perspectiva que levou ao êxito tão rápido e ganhamos tudo aquilo que propusemos. Antes, a mediação era exclusiva dos tribunais de justiça. Agora, poderá ser feita nos mais de 13 mil cartórios do país. A conciliação também passa a ser oferecida. É o que garante o provimento 67 da Corregedoria Nacional de Justiça. Os tribunais de Brasília fazem 300 conciliações e mediações diariamente. Neste cartório, a estrutura foi montada com base na comodidade e no aconchego de quem está ali em busca da solução para um problema. E o aviso na entrada já diz: tudo é uma questão de perspectiva. O objetivo é que o serviço seja mais rápido, fácil e econômico. Nestas salas individuais fica cada uma das partes envolvidas. Na sala maior ocorrem as tentativas de consenso. A Laísa entende bem do assunto. É mediadora há 3 anos. A mediação ela promove ao usuário uma solução do conflito de forma mais amigável, mais consensual, menos desgastante, vamos dizer assim, emocionalmente e até mesmo questões financeiras. É mais acessível fazer uma mediação extrajudicial. A mediação difere um pouco da conciliação, a começar pela intervenção. Na primeira, ela não é permitida. Na segunda, sim. A conciliação envolve matérias mais fáceis, mais tranquilas, menos complexas, né, de serem resolvidas. A mediação não, ela demanda uma complexidade maior. Por exemplo, casos familiares que têm várias questões a serem tratadas. Para oferecer os serviços, os cartórios precisam pedir nas corregedorias de justiça locais uma autorização específica. E a cada 2 anos, os funcionários mediadores devem ser recapacitados. Cada local ou jurisdição vai precisar aprovar uma lei para regulamentar a cobrança pelo serviço. O Distrito Federal saiu na frente. Por aqui, mediar ou conciliar via cartório custa quase R$ 120. Os acordos firmados vão ser inseridos num sistema eletrônico dos chamados NUPEMEX, os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Esses núcleos vão repassar os dados à Corregedoria Nacional. Temos conflitos, temos emoções envolvidas, mas que são passíveis de ser solucionadas, que são passíveis de ser compreendidas, e é isso que importa. O mediador, quando ele tem essa facilidade de promover um diálogo adequado, fornece essa segurança para as partes compreender o que de fato elas gostariam de alcançar e de fato resolver a demanda, né? Aquilo que aflige. E importante, em ambos os casos, não será necessário constituir advogado. Quem é da área afirma que a mediação desburocratiza o sistema. Essa mediação, reconhecida juridicamente, é a garantia que as partes querem, polo ativo e polo passivo. E se houver algum interesse de parte em prejuízo da outra, é questão de minutos, horas. Eu posso até complementar aquela exigência da outra parte em menos de 1 ou 2 horas. Um juiz da infância e da juventude no Espírito Santo criou um projeto especial para reinserir na sociedade meninos e meninas que um dia
cometeram erros graves. É a visita monitorada. Acompanhe. De segunda a sexta-feira, a rotina deste jovem é assim. Quando não lê ou estuda, trabalha. O rapaz monta kits de higiene para adolescentes que, da mesma forma que ele, cumprem medidas socioeducativas no Espírito Santo. E enquanto faz tudo isso, espera ansiosamente pelo fim de semana. Quando chega o final de semana é a melhor parte, né? Que é a visita monitorada. Quando a gente vai e sai da unidade, e esquece um pouco essa realidade e vive vi um lado bom da vida, né? Felicidade. Felicidade sentida no convívio com o irmão pequeno, na ajuda à mãe na cozinha. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite que menores infratores participem de atividades externas. Este juiz da infância e da juventude, no entanto, foi além. Criou um projeto para reinserir na sociedade meninos e meninas que um dia cometeram erros graves. Na semi-liberdade, o adolescente pode passar os finais de semana em casa, mas não há nenhum acompanhamento do Estado sobre o que esse menino faz em casa no final de semana. Já na visita monitorada, feito dentro do processo da medida socioeducativa de internação, há uma jornada pedagógica onde vai se estabelecer como se fosse um diário. Diário completo, uma espécie de lista de tudo o que está programado para o sábado e para o domingo. Então a gente tem assim, nosso horário, meu horário que eu vou brincar com meu irmão, que eu vou ficar com a minha namorada, que eu vou almoçar, que eu vou ir na casa de um parente meu, uma tia ou uma avó minha, o horário que eu vou na praia, o horário que eu vou no shopping. As chamadas visitas monitoradas começaram de forma experimental em 2012. De lá para cá, 400 adolescentes passaram pelo programa, presente em 5 das 13 unidades de internação do estado. Para participar, o jovem deve estar na fase conclusiva do processo socioeducativo há pelo menos 60 dias. O monitoramento ele pode ser feito através de ligações telefônicas, que o menino tem que deixar os dados dos telefones, de onde ele estará, dos horários onde ele estará, e também pode ser feito por visitas esporádicas e não avisadas de alguém da equipe técnica ou de algum agente socioeducativo. Por exemplo, o menino falou que sábado às 7 horas ele estará na igreja. Então ele pode ser surpreendido com a presença de um agente socioeducativo na igreja, que ele nem vai ver o agente. E esse monitoramento também se faz através da própria família, porque a família percebe a evolução que o filho está tendo e qualquer desvio que esse menino dá, a família faz questão de avisar para a equipe. Para ter direito ao benefício, o menor infrator tem que seguir rigorosamente algumas regras. Não pode sair de casa sem os responsáveis legais e deve respeitá-los. Fica proibido de ir a bares e de consumir bebidas alcoólicas ou entorpecentes. Enquanto estiver fora da unidade de internação, não pode se envolver em atos que prejudiquem o cumprimento da medida socioeducativa. Um relatório é enviado para a Vara da Infância e da Juventude assim que a visita é concluída. Qualquer ocorrência negativa vai parar justamente nas mãos do Dr. Vladson. Se ele descumpre de alguma forma alguma dessas condições que foram trabalhadas conjuntamente, nada foi imposto isoladamente pela unidade, aquilo foi construído. Ele vai retornar a uma fase anterior, dependendo da gravidade, ele pode retornar à fase inicial ou ele pode apenas ficar estagnado, se for mais leve, por 1 semana, por 2 semanas, por 3 semanas. Isso, de alguma forma, atrasa o processo dele sair da unidade. Para quem tem convivido com o filho aos fins de semana, as mudanças são perceptíveis. A gente, assim, como pai e mãe, a gente sente realmente quando o filho realmente quer mudar, o filho realmente quer provar que ele não quer mais aquilo para a vida dele. Não é fácil você voltar para uma unidade, né? Você vai ficar privado, você vai passar por aquilo tudo que você estava passando. Não é fácil, mas é nesse momento que você prova que você está sendo forte e que você está, com certeza, você quer a mudança com a sua vida. Para a justiça, casos assim dão a sensação do dever cumprido. Essa experiência dá certeza ao magistrado de que ele está colocando de volta na sociedade o adolescente que efetivamente está ressocializado.
É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: existe diferença legal entre trabalho e emprego? Letra A. Perante a justiça, os dois conceitos representam o mesmo fenômeno. Ambos são o esforço feito pelo trabalhador para obter remuneração. Letra B. Embora os dois resultem na produção de riquezas, o trabalho é considerado um patamar superior ao emprego, porque é exercido por quem tem habilitação mais qualificada. Letra C. Trabalho é qualquer esforço que uma pessoa faz para produzir um bem ou prestar um serviço fisicamente ou intelectualmente. Já o emprego é uma relação contratual entre quem faz um trabalho e o patrão. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta correta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: qual a diferença legal entre trabalho e emprego? A alternativa certa é a da letra C. Trabalho é qualquer esforço que uma pessoa faz para produzir um bem ou prestar um serviço fisicamente ou intelectualmente. Já o emprego é uma relação contratual entre quem faz um trabalho e o patrão. Atualmente, as relações de trabalho abrangem vários tipos de vínculos, desde os formalizados por meio da CLT até os de profissionais autônomos e liberais, regidos por contratos específicos. Agora vamos ver notícias do CNJ. O Amapá é o quarto estado brasileiro a ter toda a população carcerária cadastrada no novo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Se iguala agora a Roraima, Goiás e Sergipe. No Amapá, 8 em cada 10 detentos são presos provisórios. O levantamento indica que o sistema penitenciário estadual tem 2.558 pessoas privadas de liberdade. 2.137 ainda não foram a julgamento. Apenas 421 detentos foram condenados pela Justiça. A maioria da população carcerária amapaense é composta por homens. São 2.449. As mulheres são apenas 109. A expectativa é de que o levantamento seja concluído em todo o país até o fim de maio. Até agora, os tribunais de justiça brasileiros cadastraram mais de 121 mil detentos. O Conselho Nacional de Justiça vai traçar o perfil dos magistrados brasileiros. Os dados incluem aspectos sociais, demográficos e profissionais e vão ser coletados a partir de uma pesquisa direcionada a juízes, desembargadores e ministros. O CNJ quer saber questões de gênero, estado civil, quantidade de filhos, local de nascimento, escolaridade dos pais, ano de conclusão da graduação em Direito, além de ano de ingresso na magistratura e capacitação. Tudo isso vai permitir um retrato mais fiel do Poder Judiciário. É hora do Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. Jovens acolhidos em abrigos de São Paulo vão ganhar bolsas integrais em cursos de graduação. Isso vai ser possível graças a uma parceria entre a Corregedoria Geral de Justiça do Estado e a Universidade 9 de Julho. O acordo foi firmado no último dia 5 de abril. O número de processos julgados em 2017 foi maior que o de distribuídos em todo o judiciário. Os dados mostram o cumprimento das metas nacionais estipuladas. Foram distribuídos pouco mais de 19 milhões e 800 mil processos. Já as ações julgadas chegaram a mais de 20 milhões e 700 mil. O número representa 104,72% de cumprimento da meta 1. O indicador revela o aumento da produtividade ano após ano. Justiça é um sistema de garantia de direitos. Justiça, para mim, integridade é você pensar no próximo. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, aos sábados, 12h30, às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.